Olá, meus amores, espero que estejam todos bem. Bem, hoje eu trouxe um tema. Na verdade, não foi um tema escolhido assim por um debate social. Foi um tema que está relacionado à minha aula de avaliação. Pois é, o curso de enfermagem da Universidade Metodista de Angola, além de tu te formares para seres enfermeiro, eles também anexam duas cadeiras no último ano, no caso eu no primeiro semestre, que é Pedagogia e Didática e Gestão de Escolas. Sendo disciplinas práticas, eu acabei ficando a estagiar num colégio de enfermagem do ensino médio, aonde lecionamos e temos a aula final, que no caso é levada em conta como a prova final. E eu, como sempre fui apaixonada por biologia, acabei escolhendo a disciplina de biologia para lecionar ou para estagiar. Sendo professora estagiária, tivemos a oportunidade de escolher um tema a qual nos sentimos mais confortável para assim realizar a aula que servirá de avaliação final do estágio. E eu escolhi o sumário que fala sobre cromossomas. Cromossomas é de origem grega, que é sromas, CHROMAZ, que significa corpo ou estrutura. Em 1942, o cientista Carl Wilhelm acabou observando microscopicamente estrutura a qual ele mencionou, ou seja, denominou como cromossomas. Mas só em 1882, o cientista Walter Fleming foi capaz de classificar ou compreender o comportamento da mesma estrutura que é denominada cromossoma. Mas antes disso, em 1880, Theodore Boveri foi o cientista que declarou que o cromossoma é a estrutura responsável pelos caracteres hereditários. Os cromossomas são estruturas compostas por uma fita muito longa de DNA, a qual esta fita é entrelaçada por intermédio de uma proteína. A proteína que liga uma extremidade da estrutura de DNA à outra, também conhecida como proteína ligante, cientificamente é denominada por histona. Tanto as histonas quanto as fitas de DNA encontram-se no núcleo celular. Devido ao agrupamento de ambas, acabam entrelaçando-se, formando pequenas fibras. E por intermédio dessa ligação, cria-se uma fibra que nós denominamos como cromatinas. Ou seja, o processo de entrelação entre as fitas de DNA e as proteínas chamadas histonas forma uma fibra compactada, e esta fibra compactada forma as cromatinas. As cromatinas são o resultado pré-final da formação dos cromossomas. Ou seja, todos os cromossomas são compostos por fita de DNA, visto que a função fundamental dos cromossomas é transmitir a herança hereditária dos progenitores aos seus filhos ou descendentes. Todos os seres humanos possuem cromossomas, visto que é importante que os progenitores transmitam características genéticas aos seus descendentes, não só físicas, mas também emocionais e psicológicas. O ser humano possui 23 pares de cromossomas, o que totaliza 46 cromossomas.
Na transmissão hereditária, o pai doa 23 cromossomos e a mãe também doa 23 cromossomos, o que o descendente ou filho acaba tendo 46 cromossomas, ou seja, 23 pares de cromossomas. As cromatinas normalmente são o resultado pré-final da formação dos cromossomas. Os cromossomas são formados por duas cromatinas, também chamadas de cromatinas irmãs. Como eu já havia dito, no núcleo, além das fitas de DNA, encontram-se algumas proteínas, entre elas a histona. Mas para que haja formação ou a junção dessas duas cromatinas, é necessário a intervenção de um disco proteico. Este disco proteico é denominado como cinetócoro. Assim como as histonas, ela tem uma função ligante, só que mais complexa. Por quê? Porque as histonas ligam uma ponta do DNA, ou seja, uma extremidade do DNA à outra. Já os cinetócoros, que é um disco proteico, tem a função de unir duas cromátides. Após a junção dessas cromátides, está assim finalizada a constituição estrutural dos cromossomas, ou seja, eles acabam formando um X. A denominação cromossômica também varia consoante a localização do disco cinetócoro na estrutura cromossômica. E entre as denominações nós temos os metacêntricos, os submetacêntricos, os acrocêntricos e os telocêntricos. Os metacêntricos são normalmente aqueles cromossomas onde o disco proteico que liga as duas cromátides localiza-se no centro das cromátides, formando um X perfeito com 4 braços de tamanhos iguais. Os submetacêntricos normalmente são aqueles que o disco proteico já está um pouco distante do centro das duas cromátides. E os acrocêntricos são aqueles onde o disco proteico já se encontra um pouco na extremidade. Os telocêntricos são aqueles que o disco proteico já está mesmo na extremidade das duas cromátides, onde dá até a percepção de que o cromossomo só tem apenas 2 pernas, já não possui 4 pernas. Temos também algumas doenças ou anomalias relacionadas aos cromossomas. Uma destas doenças é a trissomia 21, também conhecida como síndrome de Down. Essa síndrome é caracterizada pela alteração dos números de cromossomas necessários na estrutura genética de crianças. Normalmente os cromossomas são formados por pares de cromátides. Em alguns casos, como a trissomia 21, no cromossoma 21 anexa-se ou vem um cromossoma a mais. Ou seja, altera completamente aquilo que é o padrão. Sendo necessário pares, acaba tendo 3 cromossomas. E esta anomalia pode dar sintomas como epilepsia, pouco crescimento, distúrbios mentais, etc. Temos também a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é caracterizado pela ausência parcial ou total do cromossoma X. Essa doença normalmente afeta as mulheres. E a síndrome de Turner tem sintomas ou características como tóraxes largos, mamilos invertidos
inflamação no dorso dos pés e das mãos, contrações musculares aqui entre o pescoço, que acaba dando a aparência de um pescoço mais largo. Estas anomalias normalmente vêm para nos fazer lembrar da importância dos cromossomas na formação de organismos. Uma falha na cópia ou constituição dos cromossomas, visto que eles são formados por cadeias ou fitas de DNA, podem causar consequências muito graves, como eu já disse, a síndrome de Turner e a síndrome de Down. Por isso é importante ter uma boa alimentação e uma boa saúde, visto que todos os cromossomas são constituídos por fitas de DNA. E DNA são constituídos por aminoácidos que formam as proteínas, ou seja, a base de uma boa estrutura de DNA. E por isso é importante que os mais novos ou crianças tenham uma alimentação saudável, à base de vegetais, legumes e peixes. Porque a alimentação saudável é a fonte de nutrientes para a formação de novas fitas de DNA, dando assim origem à estrutura, fisionomia e características unipessoais do indivíduo. No caso, também podem ser consideradas proteínas falsas e proteínas verdadeiras. Ou seja, as proteínas falsas são aquelas que são provenientes de alimentos que consideramos artificiais, como os hambúrgueres, essas batatas fritas dos sacos, ou seja, pré-fabricadas, etc. E as proteínas verdadeiras são aquelas que são fabricadas por intermédio de alimentos que têm um valor nutricional muito bom, como os vegetais, os legumes, as frutas, os peixes, etc. Este será o sumário da minha última aula, que servirá de prova. Achei por bem partilhar convosco, visto o conhecimento não ocupa espaço. Até já, fiquem com Deus.